Quem investe ou acompanha o mercado financeiro já se deparou com termos como blue chips ou small caps, não é verdade? Parece até um jargão complicado, mas, na realidade, são só formas de classificar as empresas que estão na bolsa. E hoje a gente vai entender direitinho o que cada uma significa. É super comum ouvir no noticiário algo como: a bolsa subiu hoje puxada pelas blue chips. Mas o que exatamente isso quer dizer? O que é uma blue chip, afinal? Então, a boa notícia é que não é nenhum bicho de 7 cabeças, são basicamente rótulos, etiquetas que ajudam a gente a organizar as empresas por tamanho, por potencial, e é exatamente isso que vamos detalhar agora de um jeito bem simples e direto. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, uma olhada na anatomia das ações. Depois, vamos conhecer as gigantes, as blue chips. Na sequência, as mid caps, que ficam ali no meio termo, e as promissoras small caps. Para fechar, um resumão para ninguém sair com dúvida. Bom, o que diferencia essas categorias todas se resume a 3 fatores principais. O primeiro é o valor de mercado, que nada mais é que o tamanho da empresa. O segundo é a liquidez, ou seja, a facilidade de comprar e vender aquela ação. E o terceiro, claro, é a eterna balança entre risco e retorno. Ok, vamos começar pelas maiores do mercado. As mais famosas, as gigantes do tabuleiro, as blue chips. As blue chips são, basicamente, as maiores e mais consolidadas empresas da Bolsa de Valores. E o nome é bem legal, vem lá do poker. No jogo, as fichas azuis, as blue chips, são as que valem mais. Uma analogia perfeita, né? As características delas são bem marcantes. Elas têm um valor de mercado altíssimo e uma liquidez enorme, ou seja, tem muita gente comprando e vendendo o tempo todo. São conhecidas por gerar muito caixa, têm uma boa governança e, por tudo isso, são vistas como mais seguras, mais estáveis. É por isso que o movimento delas tem um peso gigantesco no nosso principal índice, o Ibovespa. E aqui tem um ponto fundamental. Como são empresas já maduras e que geram rios de dinheiro, a estratégia delas muitas vezes é focada em quê? Em distribuir esses lucros para os acionistas. E como elas fazem isso? Pagando dividendos. Agora que a gente já entendeu as gigantes, vamos descer um degrau e ver como a história muda. Vamos conhecer as mid-caps. Como o nome já sugere, as mid-caps são as empresas de capitalização média. Elas ficam ali no meio do caminho, sabe? Já têm uma estrutura bem sólida, mas ainda não chegaram no patamar de uma blue chip. A gente tem uma noção de tamanho, o valor de mercado de uma mid-cap costuma ficar entre 2 bilhões e 10 bilhões de reais. É dinheiro, hein? E o volume de negociação diário já é bem relevante, na casa dos milhões. Mas o mais interessante aqui é o potencial delas. As mid-caps têm uma capacidade de valorização imensa. O objetivo delas é claro: crescer, aumentar os lucros, ganhar mais mercado. É por isso que elas são as queridinhas de muitos gestores de fundos. Elas têm até um índice próprio na B3, o MLCX, para a gente acompanhar o desempenho delas. Percebe a diferença? Ao contrário das blue chips, o foco principal aqui não é tanto distribuir o lucro, mas sim reinvestir esse dinheiro para fazer a empresa crescer ainda mais, ganhar mais mercado e, claro, aumentar os lucros no futuro. E agora, vamos para o outro extremo. A categoria que tem o maior risco, mas em contrapartida, também o maior potencial de retorno. Chegou a vez das small caps. As small caps são as caçulas da bolsa. Pensa nelas como as startups do mercado de ações. Muitas vezes são empresas que ainda estão numa fase bem inicial, buscando se firmar no seu setor. Aqui a relação de risco e retorno é super clara e intensa. O risco é alto, sim. Elas são mais sensíveis a crises econômicas e às vezes não têm aquela estrutura toda para aguentar o tranco. Mas, por outro lado, o retorno pode ser extraordinário. Um crescimento exponencial se a estratégia da empresa der certo. O valor de mercado delas vai até 2 bilhões de reais. E por serem menores, a liquidez também é mais baixa. Muitas vezes são empresas de setores inovadores, menos tradicionais, e elas também têm um índice para chamar de seu, o SMLL. Então, para uma small cap, o foco é um só: crescimento. Um crescimento acelerado, exponencial. Todo o lucro é reinvestido no próprio negócio. A prioridade não é pagar dividendos agora, mas sim fazer a empresa valer muito mais no futuro. Ufa! Vimos cada categoria em detalhes. Mas e se a gente colocar todas lado a lado? Fica bem mais fácil de comparar, né? Vamos juntar as peças agora. Essa tabela é ótima, fica nítida a progressão. De um lado, as blue chips, gigantes, estáveis, baixo risco, alta liquidez. No meio, as mid caps, risco moderado com potencial de crescimento bem alto.
E na outra ponta, as small caps, as iniciantes, com menos gente negociando, mas com aquele potencial de crescimento que pode ser explosivo. E aqui está talvez a diferença mais importante do ponto de vista do investidor. Com as blue chips, o foco muitas vezes é receber dividendos, ter uma renda. Já com mid e small caps, a grande aposta é no crescimento do valor da ação, ou seja, no ganho de capital. No final das contas, entender o tamanho de uma empresa é um passo fundamental. É uma ferramenta poderosa para a gente alinhar os investimentos com os nossos próprios objetivos e principalmente com o nosso perfil de risco. E isso tudo nos leva a uma pergunta final para a reflexão. Na hora de montar uma carteira de investimentos, qual deveria ser a prioridade? Focar no crescimento do patrimônio ou na geração de renda com dividendos? Saber o que é cada tipo de ação é o primeiro passo para encontrar a resposta que faz mais sentido para cada um.